Galera, o Gema Review de hoje vai ser muito especial, porque finalmente todo mundo fica me dizendo: ah, tu sabe falar mal do jogo dos outros, etc. Então não, eu tô aqui hoje pra finalmente fazer um Gema Review de todos os meus jogos. Todos os jogos que eu consigo encontrar no meu computador, no meu HD externo, etc. Estão tudo aqui agora. Antes de eu te mostrar essas outras cidades, eu só quero que você cogite compartilhar esse vídeo, porque ele deu realmente muito trabalho. Então tô avisando aqui no começo, pra aqueles que talvez não cheguem até o final do vídeo. Se você gostar disso, por favor, cogita compartilhar, porque me ajuda pra caramba mesmo. Se der, já compartilha até agora, se você quiser, de coração, porque esse vídeo deu bastante trabalho mesmo pra catar tudo isso, e eu já tô com a ideia desde que o André Young e o Select fizeram um vídeo sobre isso. Esse vídeo foi patrocinado pela Spartan, que tá com um curso sobre design de gráficos 2D para jogos. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, ou vai no link na descrição, ou espera até o final do vídeo que eu vou explicar um pouquinho mais. Então bora lá pro vídeo. Eu acho que essa história começa mais ou menos em 2007, quando, acreditem se quiser, eu entrava na aba Jogos do Baixa Aqui. Pode parecer loucura pra vocês hoje, mas existia uma época em que o Baixa Aqui era o único lugar que eu ia pra encontrar jogos novos. E eu acho que uma vez, sem querer, procurando por jogos, eu encontrei o Game Maker 7. Mas em 2007 e 2008 o Baixa Aqui já tinha cansado de ter a mesma imagem de ter só programas merdas e um monte de vírus. E olha a cara do vírus do AVG, é óbvio que eu ia ficar com medo de pegar vírus, o cara parece que vai te quebrar em dois. Então eu não achei que o Game Maker ia ser grande coisa, né? Até porque o nome dele é Criador de Jogos, é um nome super simples e na cara. Eu jurei que ia ser alguma coisa tipo RPG Maker, que tu só ia lá e trocava as imagens dos personagens, mexia quase nada em programação, e em uma hora tu já conseguia ter um modelo de jogo funcional. Mas eu acabei me impressionando, porque por trás da interface porca e meio feia do Game Maker 7, ele na verdade podia criar até jogos com 3D básico, como esse Mario 2.5D. E isso me deixou muito animado na época pra poder começar finalmente a criar os meus jogos. Mas meu Deus, como era difícil pra uma criança de 12 anos fazer alguma coisa aqui. Eu não vou incomodar vocês com os detalhes, mas o Game Maker se destacou por ter dois tipos de programação diferentes. Uma tu só colocava uns botõezinhos e o jogo meio que se programava pra ti, tu só escolhia uns valores e coisas. Mas seguia difícil pra caramba, porque tu ainda tinha que ter uma noção do algoritmo que tu tava fazendo, tu tinha que ter uma noção de plano cartesiano, de matemática e de inglês. E o outro método é o bom e velho realmente programar, escrever os textos inteiros que o Game Maker faria pra ti com aqueles botões. Então, obviamente, todos os meus primeiros jogos foram feitos a partir dos simples botões do Game Maker. Começando por essa atrocidade aqui. Meus primeiros jogos se baseavam em eu trocando as imagens que já vinham nos modelos pré-prontos de jogos do Game Maker e achando que eu tava realmente evoluindo como um produtor de games. Então eu pegava qualquer exemplo de jogo do Game Maker, que nem esse de Pac-Man, e trocava pelo rosto dos meus amigos. Mandava pelo MSN pra eles e dizia que era uma obra de arte. Inclusive, por alguma razão, na época eu achei que seria uma boa ideia de trilha sonora pra um jogo de Pac-Man colocar Riders on the Storm, versão do Snoop Dogg da música do The Doors, que tava no Need for Speed Underground 2. Riders on the storm. Mas obviamente chegou uma hora que eu cansei de ficar fazendo as coisas por cima dos exemplos do Game Maker e resolvi tentar programar alguma coisa usando aqueles malditos botões simples. E então, meus amigos, eu fiz essa bosta. E eu juro pra vocês que até o momento em que eu tava fazendo esse vídeo eu achava que esse jogo tava perdido pra sempre, e tudo que existia era uma única imagem JPG enviada pelo meu amigo. Da época em que eu literalmente tava falando com ele no MSN, vocês podem ver aqui que a gente tava aparentemente falando sobre Mary Jane no Windows XP, e ele tava com uma foto do Ragnarok. Olhando essa imagem hoje, 11 anos depois disso, eu me sinto num túnel do tempo, só que ele é extremamente claustrofóbico e repleto de cocô. Explicando rapidamente essa imagem, como muitos de vocês já sabem por causa de outros vídeos, minha franquia favorita é Castlevania, então obviamente quando eu comecei a programar eu queria fazer o meu próprio Castlevania. E aí, como vocês acham que eu me saí? Muito bem, né? Como eu obviamente não sabia fazer pixel art direito ainda, eu pegava grande parte dos gráficos diretamente dos jogos do Castlevania e simplesmente implementava eles no jogo. E eu acho que fica claro quais foram as partes dos gráficos que eu não peguei do jogo, não é mesmo? E pra sorte ou azar de vocês, enquanto eu fazia esse vídeo, eu acabei encontrando esse jogo escondido dentro de um zip que foi enviado pelo meu amigo em 2013 pelo Skype. Infelizmente ele é tão porcaria quanto eu me lembrava. Se tu se vira pro lado, por alguma razão teu pé enfia no chão. Quando tu toca nesse esqueleto que tá correndo, parece que te deram um tapa no ouvido esquerdo. Tem um demônio gigantesco que parece que tá hiperventilando, e quando tu toca nele o jogo simplesmente fecha. Aqui embaixo tem uma arquitetura super madura de vários corações e tá escrito cu. Se tu aperta Ctrl, por alguma razão tu vira um zumbi, só que tu não pode andar nem fazer nada virando um zumbi, tu só pode ser um zumbi por um segundo. E se tu troca de sala, tem um velho gigantesco numa cadeira de roda e uma imagem clássica daquelas mortes muito foda e roqueiro. E por alguma razão tu inicia preso dentro de um bloco. Obrigado, Vitor 2007. Eu sei que não foi um momento brilhante da criação de jogos mirim do universo, mas acabou me levando a criar outro protótipo de Castlevania que fosse um pouquinho melhor.
Obviamente eu falhei de novo. O personagem agora conseguia se virar de um lado pro outro, mas infelizmente ele não tinha nenhuma animação e quando ele atacava ele só conseguia atacar pra direita. Ele era basicamente aquelas pessoas que só conseguem soltar Hadouken de um lado da tela. Talvez pior ainda do que só atacar pra um lado, quando ele atacava ele se teleportava pra trás. A câmera do jogo só seguia o personagem quando ele tava literalmente na borda dela, ou seja, se viesse um cara me dando um soco eu não ia nem saber. E a introdução com o nome do cenário saía tão devagar da tela que dava pra alcançar ela andando. Só pra gravar esse pouco que eu tô mostrando pra vocês, eu tive que resetar o jogo 2 vezes. Na primeira vez eu fui pular e acabei ficando entalado no chão pra sempre. O que sinceramente não me impressiona. E a segunda foi por causa de um erro imbecil em que eu programei um objeto que quando tu colidisse com ele, ia aparecer uma mensagem na tela dizendo: "Sogra, nos encontramos de novo". Mas como eu era criança, eu não fiz pra mensagem aparecer só uma vez. Eu fiz pra ela aparecer toda vez que tu colidisse com o negócio. Então tu entrava na sala, você colidia com o objeto e "Sogra, nos encontramos novamente", não parava de aparecer na tela até que tu desligasse. Mas de alguma forma, pra mim, o mais impressionante de tudo isso foi quando eu tava tentando encontrar o botão que lançava o machado que eu tinha acabado de pegar, e eu encontrei um botão que servia só e simplesmente pra tu peidar. E antes que alguém diga que isso é imaturo, GTA 2 tinha um botão que servia só pra rotar e peidar. Ou seja, eu já tava no nível dos profissionais, né, gente? Obviamente qualquer pessoa com experiência em criação de jogos perceberia que isso aqui é uma bela de uma bosta, mas eu evoluí pra caramba do primeiro projeto que eu fiz pra esse segundo. Os absurdos que eu tava tentando criar me levavam na verdade a aprender as coisas mesmo que de um jeito imbecil. Mas eu considero que as duas coisas que eu mais evoluí nessa época foram o meu level design, que antes não existia, e o fato de eu ter adicionado uma câmera com zoom no personagem, que não tinha que ver o personagem lá de longe da tela. Só que então a gente entra numa era obscura que durou mais ou menos uns 3 anos, em que eu não sabia absolutamente nada sobre programação, não me preocupava em tentar realmente aprender a escrever os códigos e só fazia projetos com a bunda. Eu e meu amigo ficávamos trocando as imagens de uma base de jogo do Super Mario, achando que a gente tava evoluindo em alguma coisa por mais ou menos 1 ano. E pra mostrar um pouquinho da produção desse período sombrio pra vocês, temos um fangame do Spawn que eu fiz que é maravilhoso. Pode não parecer diretamente que isso aqui foi feito por cima de uma engine de Super Mario, se você não der bola pros menus, e ficar ouvindo a música super foda do Death Note. Nossa, que foda esse som de moeda do Mario. Ou tu morrer e fazer isso. Por alguma razão, nenhum dos ataques saem se tu estiver parado, tu tem que estar em movimento, e eles todos são uma porcaria. Tu te movimenta muito devagar e fica muito fácil dos bois te matarem. Inclusive, eu não sei por que um boi seria inimigo do Spawn, e muito menos eu sei por que quando ele morre ele vira um casco. Depois disso eu comecei a trabalhar em um jogo que eu infelizmente perdi, intitulado Fish Fodão. Tudo que sobrou foi a base de jogo que eu tentei usar pra criar ele, que era um cara tirando peixes, né, como o jogo já indica. Esse minigame epilético sobre um pinto mijando num mini vaso chamado Pinto Shooter, que obviamente eu tive que censurar, né. E, enfim, a minha terceira tentativa de fazer alguma coisa que prestasse. Dessa vez eu tentei misturar um monte de elementos diferentes, até pra eu aprender um pouquinho mais sobre programação. Nesse jogo o personagem podia pegar roupinhas que realmente apareciam nele, que tu podia ligar e desligar num menu. Vocês já devem ter percebido que não tá funcionando, porque quebrou depois de 8 anos de versões de Game Maker. A coisa mais interessante dessa porcaria é que tu podia pegar os elementos do cenário e jogar eles pra longe. Então no meu jogo tu podia pegar o sol, que tinha um emoticon de otaquinho, jogar ele no chão e então vinha a lua. E se tu pegasse a lua e jogasse, vinha de volta o sol otaku. E então, sinceramente, vem a parte mais importante desse vídeo pra mim, que foi quando eu tava navegando no YouTube mais ou menos em 2010, 2011, e encontrei o canal de um cara chamado Leonardo Pedroso. Na cabeça do Leonardo Pedroso, ele provavelmente só tava fazendo aquilo por brincadeira pra tentar construir um Castlevania funcional no Game Maker. E ele absolutamente não precisava fazer isso, mas ele resolveu liberar o código do que ele tava fazendo pra todo mundo poder usar. E esse foi o momento em que eu tive não só a esperança de um dia realmente conseguir fazer um jogo parecido com Castlevania, mas também me obrigou a trabalhar com as linhas de código, porque o Leonardo Pedroso só escrevia tudo em código, então eu sabia que aquele era o jeito certo de se fazer. Cerca de 7 anos depois disso ter acontecido, eu fui tentar encontrar os vídeos do Leonardo Pedroso e descobri que eles todos tinham sido apagados. E mais incrível ainda do que isso, eu descobri que as poucas postagens falando um pouco sobre o Leonardo Pedroso tinham sido feitas por mim mesmo anos e anos atrás num fórum de fãs de Castlevania. Isso acabou me levando numa aventura em que eu fiquei horas e horas lendo as postagens que eu fazia nesse site sobre os meus sonhos de criar o jogo perfeito de Castlevania com todos os elementos que eu gostava. As imagens que vocês estão vendo aí agora são tudo que restou de mais ou menos 3 anos de coisas que eu ficava enviando nesse fórum sobre meus projetos de fangames de Castlevania. Cheguei inclusive a trabalhar com americanos como programador para um fangame de Castlevania 3, mas ano passado, depois de 7 anos sem conseguir o contato do Leonardo Pedroso, eu finalmente encontrei o Facebook dele e pude agradecer diretamente para ele por tudo que ele fez por mim. De repente para ele foi só um parágrafo bobo e ele nem deu bola, mas para mim foi um momento emocionante porque foi como reencontrar um amigo que se perdeu por anos.
Sinceramente, se não fosse o Leonardo Pedroso, eu teria desistido de mexer com Game Maker. E pra continuar a história, infelizmente em 2010, 2011, eu acabei tendo um problema pessoal e resolvi me afastar completamente de tudo que envolvesse produção de jogos por um ano. E incrivelmente o que me fez voltar a querer mexer com jogos foi um documentário chamado Indie Game The Movie. Se você tem a possibilidade de ver esse filme e ainda não viu, por favor, faça um favor a si mesmo e veja. O filme basicamente te mostra como é a vida de diversos desenvolvedores de jogos independentes. Ele mostra uma realidade brutal e sincera, mas ao mesmo tempo muito inspiradora. E eu desafio qualquer um que gosta de jogos a ver esse filme e não sair querendo fazer um jogo você mesmo. Então eu juro pra vocês que antes de terminar de assistir o filme, eu já tava abrindo o Game Maker pra quando eu acabasse de ver o filme eu poder começar o meu próprio jogo. Então eu criei um joguinho super básico sobre um coelhinho que conseguia separar a cabeça do corpo. Então tinham pequenos puzzles que tu não conseguia passar com o teu corpo inteiro, tipo essa pedra grande que tu tinha que soltar a tua cabeça, colocar a tua cabeça num robô pro robô levantar a pedra e teu corpinho conseguir passar. E aparentemente depois o corpo de robô fica preso na pedra, porque, né, programação. O jogo era bem bobinho, ele era todo sobre esses mini puzzles, eu nunca cheguei a terminar ele ou fazer um puzzle realmente bom e difícil, mas eu resolvi inventar uma história, e a história era basicamente que Deus tinha reinventado o mundo e só tipo 1/4 da população tava vivo agora e ninguém mais era humano. Mas depois de um tempo mexendo nesse jogo eu tive que parar porque na época eu tava fazendo uma faculdade bem difícil e também tava tentando manter um canal do YouTube que não era nem o Gemaplis ainda. Mas mais um ano se passou e aquele jogo do coelhinho agora se parecia com isso. A minha noção de programação tava bem melhor graças àqueles 3 anos que eu passei mexendo nos códigos do Léo Pedroso e a minha arte em um ano deu um salto de qualidade absurdo. Era a primeira vez que eu tava conseguindo programar alguma coisa que não quebrava ou que o personagem não entrava no chão. O que vocês estão vendo aí são diversas versões diferentes do jogo enquanto eu ia criando mais e mais coisas pra ele. Como esse jogo durou meio que de 2012 até 2015, eu futucando ele aqui e ali durante alguns meses, eu também acabei fazendo outros projetos, tipo esse jogo de dungeon bizarro que tava copiando muito descaradamente Binding of Isaac, que de repente deu um salto absurdo pra isso aqui. Eu sei, nem parece a mesma coisa. Ah, e tem mais, isso aqui virou isso aqui. Então sim, eu tinha costume de dedicar meses e meses em projetos e não terminar eles. Então um dia bravo que eu não conseguia terminar nenhum projeto, eu disse, não, eu vou me dar uma semana e ver o que eu consigo fazer em uma semana. Porra nenhuma. Mentira, no primeiro dia eu já tinha mais ou menos uma ideia e eu queria fazer um jogo chamado Feng Shui Simulator. Depois de um mês ele se parecia com isso. Eu fiz a estética toda do jogo baseado no primeiro console da Nintendo, o NES, e o jogo é do estilo clicker, quanto mais tu clica, mais dinheiro tu ganha. E no início do jogo o NPC te pede pra fazer um quarto baseado nas coisas que ele quer alcançar na vida. Então depois de eu me sujeitar a alguns dias de estudo sobre Feng Shui, eu não sei porquê, eu inventei o conceito de que quanto mais tu clica, mais dinheiro tu ganha, então tu vai nos menus e tu consegue comprar diversos móveis. Também com dinheiro tu consegue desbloquear modificações para esses móveis, tipo virar eles ao contrário, ou aumentar o tamanho deles, ou trocar a cor deles. Depois também consegue trocar a cor do ambiente todo. E então numa versão finalizada do jogo ele identificaria se o teu quarto está realmente alcançando um nível de fama para aquele personagem, baseado em cálculos e em Feng Shui. E foi aí que eu decidi não seguir o jogo porque ele não era interessante. Até início de 2016 eu fiquei mexendo naquele jogo do coelhinho e a versão final dele se parecia com isso. Podia falar com diversos personagens diferentes, eu já tava tentando bolar ali a trama da história toda. O ambiente agora tava bem mais bonitinho, tinha uma cachoeira enorme, tu podia entrar nesse moinho e descobrir que tinha um elevador aqui dentro. E quando tu descia o elevador tu ia parar numas cavernas que tinha um cara esculpindo várias e várias esculturas. E quando tu conversava com ele, tu descobria que as esculturas eram justamente da mulher dele que tinha falecido, como eu tinha falado pra vocês da história, que os seres humanos desapareceram e tal. Então ele é um jogo com bastante toque emocional, bastante aventura, e eu esperava que com ambientes bem bonitinhos. Ainda em 2016 eu participei da minha primeira e única Game Jam, que era sobre fazer um jogo baseado em uma capa de algum outro jogo que era muito ruim. Então eu e meu amigo escolhemos essa capa aqui e fizemos um jogo de corrida que era basicamente sobre roubar. Tu tinha que roubar pra ganhar, senão tu não ganhava. Foi um jogo bem simples, porque a Jam era de 2 dias, então a gente só teve 2 dias pra criar ele, mas ele acabou ficando realmente interessante. E me mostrou também que eu não preciso dedicar um mês pra fazer uma porcaria de um jogo se eu consigo fazer uma coisa em 2 dias. Com isso em mente, em um dia que eu tava entediado numa aula da faculdade, não façam isso, eu resolvi refazer o jogo do dinossauro da Google no Game Maker e consegui fazer a base dele em 20 minutos. E depois de alguns meses de evolução, ele se tornou o que ele é hoje, que é o Super Chicken Jumper. Eu ainda planejo terminar esse jogo, um dia ele vai ser lançado sim na Steam, mas infelizmente como eu tenho que tratar dos vídeos, tratar das lives, tratar de um monte de coisa, não sobra muito tempo pra eu mexer nos meus jogos mais. Eu ainda quero terminar diversos desses projetos, inclusive esse outro projeto aqui e esse outro projeto aqui que eu não posso falar muito sobre pra vocês porque não tá nem pronto direito ainda. Mas são jogos que eu gosto muito das ideias e que eu quero muito terminar. Quem sabe eu finalmente consiga lançar o meu primeiro jogo e isso vai ser um momento muito legal da minha vida. Acho que no final das contas a moral da história é que a gente evolui muito, mesmo sem a gente perceber. Se você gosta de produzir jogos, então vai atrás disso. Pode começar que nem eu, com 12 anos tentando fazer um jogo idiota
idiota sobre desenhos que tu escaneou. E talvez se você focar nisso muito mais do que eu foquei, em 2, 3 anos você já pode estar fazendo coisas assim. Então se você tem esse sonho e tem a possibilidade de ter um computador, não desiste dessas coisas tão fácil. Fica indo atrás, um dia vai valer a pena. Muito obrigado a todo mundo por fazer parte dessa minha aventura aqui na construção dos meus jogos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar, por favor, porque ele deu bastante trabalho pra fazer. Eu tive que catar todos os meus jogos pra todo lado no meu computador, nos meus HDs externos. Então realmente faz toda a diferença se você compartilhar esse vídeo. Por favor, compartilha ele. Então, como eu tava dizendo pra vocês no início desse vídeo aqui, ele foi patrocinado pela Spartan, uma empresa de tecnologia educacional. E eles estão com um curso muito bom de design de gráficos 2D para jogos. Aí na tela eu tô mostrando alguns dos módulos que eles estão oferecendo no curso, e vocês ainda têm 7 dias de garantia caso não gostem do curso que compraram. O curso te garante acesso vitalício a ele e um certificado. Então se você quer se profissionalizar por completo no mundo dos games, aí na descrição tem o link do site deles pra vocês darem uma olhada em outras informações.